Então, assim, eu acho que a primeira área, né, que eu acho interessante a gente conversar aí é a glabela, tá? Sem dúvida nenhuma, assim, a glabela é uma das principais áreas, assim, de risco que a gente trata com a toxina e aí a gente ainda vê o nosso paciente com aquela pele marcada, né, com aquela dobra de pele. E aí os colegas sempre me perguntam muito, assim, qual vai ser o fio que eu vou usar na glabela, né, assim, vai ser o parafuso, eu vou usar o filler, né? Eu vou usar o matrix. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, tá? Em mente. É o seguinte, gente, ele tem, assim como a gente tem hoje, né, uma escala de ácido hialurônico, e isso, assim, como o ácido hialurônico a gente já usa há muito tempo, isso está muito claro na nossa cabeça, a gente tem uma escala de fio, tá? Então, o fio que a gente pode usar com efeito preenchedor e que seria o preenchedor mais fino de todos, sem dúvida é o parafuso, tá? O parafuso ou qualquer fio, né? O nome parafuso, mas as outras empresas estão vindo aí com outros nomes, mas qualquer fio que tenha, né, esse formato helicoidal, então tem uma empresa que chama de coil, né? Tem outra empresa que chama aí de espiralado e parafuso mesmo. O que ele é, o fio parafuso? Ele é um fio único, tá? Um único só. Normalmente ele tem aí uma espessura, tá, de 5,0 ou 6,0, são as principais espessuras dele. A gente sabe que com relação à espessura de fio, né, quanto maior o número, mais fino é o fio, tá? Então um fio 0,0 é um fio super espesso, um fio 7,0 é um fio super fininho. Então os fios parafusos, eles têm entre 5,0 e 6,0 normalmente, tá? Então eles são fios intermediários, né? Só que além de serem fios, né, nessa espessura, eles são fios que têm essa conformação tridimensional. Se a gente olhar bem a estrutura do parafuso, né, na agulha, ele não é todo de estrutura tridimensional, tá? Ele tem uma parte que está dentro da agulha que é lisa, tá? A estrutura tridimensional dele em parafuso é só aquela que está do lado de fora da agulha, tá? Então, dentro da agulha, o fio é liso. A gente achava muito, quando a gente começou a usar, né, que quando a gente colocava o fio parafuso dentro da pele, ele esticava. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Ele não estica, ele mantém a estrutura tridimensional dele dentro da pele, mas só a área mesmo que tem essa estrutura tridimensional, tá bom? Que é a ponta dele. Tá? Então, é assim que a gente tem que pensar. Tá? Aquelas rugas que são uma quebra de pele, né? O que eu vou colocar? Um fio parafuso. Tá? Agora, já aquelas rugas que tem, né, uma perdinha de substância, né, aquelas áreas, né, que pela contração muscular, né, o coxinha de poso do local ficou deficitário, né, ficou com uma perda de coxinha de poso, a gente já pode pensar em fios que são fios com potencial preenchedor maior. Então, qual é o próximo tipo de fio que tem um bom potencial preenchedor? São os fios que a gente chama de filler ou tuft, tá? Por quê? O que são esses fios, né? Eles são fios canulados, tá? Sempre. E dentro dessa cânula, a gente tem 10 fios lisos, tá? E aí a gente vai ter ou 10 fios lisos 6,0, que são mais finos do que o parafuso, mas em vez de ser um só, são 10, tá? Ou 10 fios lisos 7,0, que normalmente, assim, não é o que eu uso. Então, o que é, né, o fio, o filler ou tuft, né? São 10 fios lisos, tá? Então, com isso, assim, isso é um preenchedor físico, né? Um preenchedor mecânico. A gente está colocando, seria a mesma coisa da gente colocar dentro de uma ruga só, né, 10 fiozinhos, um em cima do outro, tá? Que era, na verdade, o que a gente fazia antes da gente ter, né, a disponibilidade desses fios, tá? Do filler ou do tuft. Então, o que acontece? Quando a gente tem, né, uma ruga já um pouco maior, um pouco mais profunda, a gente pode usar esses, tá? E já para uma ruga mais profunda ainda, a gente tem a possibilidade de usar os matrix, tá? Como que né, esse fio matrix? Ele é um fio altamente tecnológico, né? São 16 fios entrelaçados, formando a estrutura de um stent. Então, sabe stent, né, que a gente vê aí para tratamento cardíaco e tal, né, para stent para botar em quem tem problemas cardíacos? É exatamente isso, tá?